Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem comum, mas cheio de detalhes: os anti-inflamatórios. Nossa base aqui é um documento técnico bem completo sobre como tratar a inflamação. E a ideia é ehm, desmistificar um pouco como eles funcionam, quais os tipos principais e, claro, os cuidados ao usar, né? O ponto de partida que o material traz é essencial. Inflamação é um sinal, um sintoma, não é a doença em si. Vamos explorar isso. Exato. E o documento reforça muito isso. A primeira coisa, sempre que possível, é ir atrás da causa, né? Tentar tratar o que está gerando a inflamação. E para sintomas mais leves, coisas como repouso, gelo, muitas vezes já ajudam bastante, sem precisar de remédio. Entendi. Mas aí quando essas medidas não dão conta, para onde o material aponta? Quais são as grandes categorias de medicamentos que ele descreve? Basicamente, a gente tem duas classes principais, tá? Os corticoesteroides, que também são chamados de esteroidais, e os anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES. Certo. Os corticoesteroides, tipo prednisona, cortisona, eles imitam hormônios que a gente já produz, como o cortisol. Eles agem, assim, bem no comecinho da cascada da inflamação, bloqueando uma enzima chamada fosfolipase A2. São bem potentes. Hum, Por isso, são mais usados para casos mais sérios, sabe? Tipo asma grave, artrite reumatoide, inflamações mais complicadas. potentes. Mas imagino, pelo que o material indica, e que tem um mas aí. Os efeitos colaterais devem ser levados a sério, né? Exatamente. O documento é bem claro quanto a isso. O uso prolongado, nossa, pode trazer uma série de problemas. Tipo suprimir o sistema imune e a pessoa ficar mais suscetível a infecções ou nem percebe que está com uma. Nossa, Pode causar aumento de açúcar no sangue, alterações de humor, osteoporose e até aqueles sinais que lembram a síndrome de Cushing, sabe? Rosto mais arredondado, acúmulo de gordura, inchaço. O alerta é grande para gestantes, diabéticos, hipertensos, tem que ter muito cuidado. complicado mesmo. Entendi a seriedade. E aí, do outro lado, como é que o material coloca os AINES? Aqueles mais do dia a dia, tipo aspirina, ibuprofeno? Isso. Os AINES, o documento explica que eles agem um pouco mais adiante na cascata. Eles inibem outras enzimas, as ciclooxigenases, as COX. São essas COX que produzem as prostaglandinas, que são substâncias-chave para inflamação, para dor, para febre. Aham. Então, os AINES são mais para dor leve a moderada, febre, inflamações menos intensas, geralmente com menos efeitos colaterais que os corticoides, mas ainda assim tem seus riscos, claro. E aqui o material entra num ponto que eu achei bem interessante, essa diferença entre COX-1 e COX-2. Parece que isso explica muita coisa sobre os diferentes AINES, né? É fundamental para entender. De forma simples, pensa assim. A COX-1 está lá para o dia a dia do corpo, fazendo funções boas, tipo proteger a mucosa do estômago. Já a COX-2 aparece mais quando tem inflamação. Entendi. Os anti-AINES mais antigos, como a aspirina ou ibuprofeno, eles inibem as duas, sem muita distinção. Por isso que um dos efeitos colaterais mais comuns é justamente machucar o estômago. Faz todo sentido. Aí surgiram os inibidores que miram mais na COX-2, os COX-CIBs. A ideia era justamente essa, tentar diminuir o problema no estômago. Claro, protegiu o estômago, mas aí criaram outra classe com outras questões, talvez. Vamos dar uma olhada em como o material descreve alguns desses AINES específicos. Vamos sim. Olha, a aspirina, o AS, é um clássico, né? Um salicilato. Em dose alta é anti-inflamatório, analgésico. Em dose baixa tem aquele efeito de afinar o sangue, agindo nas plaquetas. Mas o documento alerta risco de síndrome de Rey em crianças e adolescentes e o problema gástrico que a gente falou. E interage com anticoagulantes, álcool. Certo. Depois tem o paracetamol, ou acetaminofeno. O material destaca que ele é ótimo para dor e febre, mas como anti-inflamatório é bem fraco. Ah, interessante essa distinção. É. A vantagem é que irrita menos o estômago que a aspirina, mas o grande risco dele é no fígado, sabe? Em dose alta, ou se a pessoa já bebe muito, pode ser tóxico. Felizmente tem antídoto. Ufa.
Aí vem os ácidos propiônicos, ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, são alternativas bem comuns à aspirina para dor e inflamação. O risco no estômago é menor que o da aspirina, mas ainda existe, tá? Especialmente em idosos. Uhum. E os coxibes, como o celecoxib, aqueles seletivos da COX-2. O material confirma que o risco para o estômago é menor, só que vieram outros estudos mostrando uma possível associação com aumento de risco cardiovascular, principalmente com uso longo ou dose alta. É aquele balanço, né? Troca um risco por outro, às vezes. Nossa, é uma troca complexa. Pois é. E tem a dipirona, o metamizol. Muito usada aqui no Brasil, né? Forte para dor e febre. Mas em outros países, tipo Estados Unidos, é proibida por causa de um risco raro mais grave de agranulocitose, que é uma queda brusca nas células de defesa. Sei. Raro, mais grave. Exato. E ainda tem outros, como diclofenaco, piroxicane, mesulida, cada um com sua particularidade de ação, duração, perfil de risco. O documento detalha isso bem. Uau. Fica muito claro que não tem bala de prata, né? A escolha do anti-inflamatório parece um quebra-cabeça bem complexo mesmo. Tem que pesar o quadro do paciente, o que se quer tratar e todos esses riscos que o material documenta para cada um. Exatamente. É uma decisão médica que leva em conta, olha, a condição específica da pessoa, como ela tolera os remédios, os riscos que ela já tem para o estômago, para os rins, para o coração, se ela toma outros medicamentos que podem interagir, e, claro, as contraindicações bem definidas, tipo ulcerativa, problema grave no rim ou fígado, gravidez, é muita coisa. Então, para a gente amarrar o que esse material nos mostrou. De um lado, os corticosteroides, muito potentes, mas com riscos sistêmicos que exigem cautela enorme. Do outro, a imensa família dos AINES, que vai desde a conhecida aspirina e o paracetamol, cada um com seus alertas específicos, até os inibidores mais seletivos da COX-2, que, como você disse, às vezes trocam um risco por outro. O ponto central, eu acho, é entender que são ferramentas diferentes, para situações diferentes. A inflamação em si é complexa, e o tratamento farmacológico dela, como o documento mostra, também é. Não é simples. Isso deixa a gente pensando, né? Da próxima vez que aparecer uma dor, uma inflamação, saber um pouco mais sobre esses mecanismos, sobre esses riscos diferentes, será que isso muda a forma como a gente encara o alívio? E talvez, quais perguntas vale a pena fazer antes de tomar alguma coisa? Fica aí a reflexão.